10. Senhor, Deus amado, bendito, poderoso, Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Senhor, tome em tuas mãos, Pai, esse estudo nessa hora, esse momento. Agora nós vamos estar aqui meditando na tua palavra. Sim, Deus. Depois de tantas batalhas, tantas lutas, tantas limitações, Pai, o Senhor me deu a ferramenta, Pai, para usar. Então eu estou aqui, Senhor, para finalizar esse estudo. Deus, e se preparar para o próximo. Espírito Santo, toma tudo que for feito aqui nessa manhã. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Tira toda interferência. Tira todo demônio. Tira tudo aquilo que não provém de ti, desse lugar. Senhor, que nada interfira naquilo que vamos fazer durante essa hora. Senhor, mais uma vez eu falo contigo. Se preciso for, pare o tempo. Pare o tempo. E que apenas o teu Espírito Santo tenha espaço. Nada interfira, Deus. Senhor, nos ajuda nesta manhã. Eu quero aprender mais de ti, Deus. Quero compreender mais de ti, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Tapa os nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo que não pertence a ti, Pai. Senhor, toma essa gravação, Pai, e que ela seja uma bênção. E que ela possa ajudar pessoas, Pai. Sim, Deus. Porque nós não estamos aqui para fazer nada para a nossa glória pessoal, mas sim para a sua honra e glória. Deus, me dá ânimo para fazer mais e mais a tua vontade. Assim eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que outro livro é como a Bíblia? Porque aí já está na terceira parte. Porque eu tinha falado das características da Bíblia, da precisão das profecias, de profecias despercebidas, como está lá em Isaías 53, que é a básica que a gente está usando, além de 1 Coríntios 1, do 18 em diante. Mas que outro livro é como a Bíblia? O Alcorão. Um livro considerado os dizeres de Maomé, que conselho de respeito para os judeus e os cristãos, a que ele chama de povos do livro, com desdém. Quando ele percebe que eles não vão aceitá-lo como profeta. Não prova a si mesmo divino pelas profecias. É chamada Bíblia divina e sagrada, mas é incompatível com os preceitos da Bíblia.
Ele tem contradições internas, embora seja a obra de um homem, que impõe regras ao dar exceções ao autor. É um livro que você esperaria da mão de um homem, escrito a partir da sabedoria humana. Ele espalha o mal, o erro, assassinatos e subjugação. O livro de Mórmon. Ele se baseia fortemente na King James Version of the Bible, o que é estranho, se for realmente uma coleção de escritos de 2000 anos, que foi descoberto em 1800. Afinal, King James Version foi escrita em 1600. Então, por que citar tão fortemente essa versão? Onde estão os elementos preditivos? Por que há tanta controvérsia sobre a sua origem e conteúdo? Este é um livro que só poderia vir da sabedoria humana. Seu autor, Joseph Smith, foi fortemente influenciado pela maçonaria e as crenças populares da época. Exemplo: ensaio sobre as origens dos índios, que se cria popularmente em 1800, mas desde então têm sido refutadas. Não há elementos da sabedoria divina ou precisa presciência. É um livro que se pode esperar da mão de um homem. O Alcorão, o livro do Mórmon. O próprio livro do Mórmon é baseado na King James, que é o Rei James, na versão do Rei James da Bíblia. Não me lembro exatamente a história desse rei, mas se não me engano, era um rei inglês que solicitou, pediu que fosse feita uma tradução da Bíblia para o idioma inglês. Então, o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, o livro sagrado dos muçulmanos, e o livro de Mórmon são apenas dois exemplos. Poderia falar, citar outros exemplos, como por exemplo a Bíblia e os testemunhos de Jeová. E vários outros exemplos. Por quê? A Bíblia dos testemunhos de Jeová, eu posso falar porque eu já tive um. Inclusive, na época que eu perdi ela, eu fiquei assim meio triste. Meio triste. Mas na época na época eu não entendi essa diferença. Então, como eu estava sendo ensinado ainda, estava sendo discipulado, então o próprio pastor estava me levando para ajudar ele, né? No trabalho que a gente ia fazer, falou que aquela Bíblia não prestava. Então eu simplesmente fiquei triste, porque era uma Bíblia que tinha uma linguagem assim, um pouco diferente, um pouco mais para a linguagem atual, mas tinha coisa ali que, por exemplo, se você ver, pega a Bíblia do Testemunho de Jeová e você vai ver o que diz João 1:1. Na nossa Bíblia, João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo,
E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, está diferente. Está diferente porque vamos falar. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Jeová. Com Deus, com Jeová. E o verbo era um Deus. Esse tem uma diferença muito grande. Porque para eles, na Bíblia deles, Jesus não é tratado como o próprio Deus. Na nossa Bíblia, se você ler, você vai ver, mas tem a parte que o próprio Jesus clama ao Pai. Meu humilde entendimento, coisa que a gente nunca vai entender, a Trindade de Deus, no meu humilde entendimento, para me compreender a Trindade de Deus, é o seguinte: naquele momento, Deus estava se referindo a Ele mesmo, em terceira pessoa. Para quê? Porque Ele não queria, apesar de você ver várias vezes, Ele mesmo falando para o povo que Ele era Deus. Então, naquele momento, ele não queria dizer exatamente que Ele era Deus. Então, para que Ele não dissesse, porque Ele sabia que se Ele desse ordem, se Ele é o Deus, bastava ele olhar assim para os céus e acenar e piscar o olho, que os anjos desceriam, destruiriam todos os inimigos dele e pronto, e salvaria ele daquela cruz. Ou melhor, não precisava. Ele mesmo poderia descer daquela cruz com o corpo e tudo. Porque quando Caifás e os outros falam, se você é Deus, é o Filho de Deus, por que você não desce daí, hein? Zombando do sofrimento de Deus, de Jesus. Então, ele tinha que ir até o final. Tinha que ir até o final. Para quê? Porque se ele não fosse até o final, não ia ter história de redenção, não ia ter ressurreição. E o povo ia ver um grande milagre, sim. Mas aqueles revoltosos que queriam sangue, que queriam guerra, que queriam luta, iam ganhar mais força ainda. E Deus não desceu lá no trono dele para vir para a terra, para se diminuir como ser humano, como carne, para simplesmente jogar tudo para fora, perder tudo, jogar tudo a perder. Então tinha um propósito, tinha que ir até o final. Por isso que na hora que ele está lá orando, clamando, o diabo vem e tenta ele, fala, você não vai conseguir. Desiste disso. Para com isso. O diabo já sabia que estava lidando com o próprio Deus. Mas tinha que falar ali como se estivesse falando apenas com o profeta, como um homem.
Mas Davi sabia, ó, você não vai conseguir, desiste disso. Lembra lá da passagem, lá quando você me chutou para fora, porque simplesmente queria roubar teu lugar? Então você tem o seu limite. Tem o seu limite, você não vai aguentar. Você não vai. Desiste disso aí. Você já perdeu. Já perdeu a única coisa que você sabe que isso aí não vai adiantar de porcaria nenhuma. Que vão continuar rejeitando você, que vão continuar escrevendo livro para inventar outros deuses, porque para eles, ó, tanto faz quanto tanto fez. Você não é o único Deus. Vão continuar inventando um montão de história. Isso não vai adiantar. E Deus foi até o final. E aí, concluiu. Mas isso não está nos outros livros. Por quê? Porque isso não está nos outros livros. Por quê? Os outros livros não querem saber de falar de Deus, não querem saber de falar do Espírito Santo, não querem saber de falar, de levar as pessoas a conhecer a verdade. Os outros livros só querem saber de levar as pessoas para o buraco, de levar as pessoas a conhecer, a fazer aquilo que convém a elas, aquilo que é bom para elas. Só isso. E nada mais, nada mais. Aqui são apenas alguns exemplos. E aí, a gente entra na parte final, que é a parte 4, que se tem livros parecidos com a Bíblia, todos eles têm que ter uma coisa: unidade de tema. Somente a Bíblia tem um único tema apontando para o Messias do Antigo Testamento, para o Messias do Novo Testamento, de uma forma completamente consistente, ou seja, coerente. Do mesmo jeito que você vê o profeta Isaías falar lá em Isaías 53 e os outros profetas, você vai ver do mesmo jeito que você vê Salomão. Preste atenção aqui. Do mesmo jeito que você vê Salomão falando lá nos Salmos, nos Provérbios, você de Jesus, Davi e outros mais, você vê João, Pedro, Paulo, Lucas e todos os outros falando de Jesus da mesma forma, do Messias. Isaías, eu já falei nas outras aulas, para quem está vendo a gente no vídeo pela primeira vez, eu tenho que falar de novo. Isaías nasceu 600, 700 e poucos anos antes de Jesus. E vê o que está escrito em Isaías 53. Se não é exatamente a mesma coisa que aconteceu, que você vai ver os 4 evangelhos, João, Marcos, Mateus e Lucas, todos detalhando os últimos momentos de Jesus. O paralelo, Antigo, o Novo Testamento, tudo. Somente a Bíblia mostra precisos recursos preditivos. Somente a Bíblia
chama as pessoas para um padrão que foi mostrado. Isso eu está condicionando, que eu não sei que palavra é essa, preditivo. Pode me chamar de burro, mas pelo que parece aqui, ó, somente a Bíblia mostra precisos recursos preditivos, ou seja, deve vir de predição. Então, seria o que? Seria mais ou menos como prever. Somente a Bíblia prevê, tem recursos somente a Bíblia tem coisas que fala que ia acontecer, que vai acontecer e que realmente aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Você não vai achar isso em livro nenhum, a não ser livros com temas parecidos, escritos em épocas parecidas. Por exemplo, o livro que foi escrito do que aconteceu há 60 anos atrás, que estava acontecendo 60 anos atrás, sobre o que aconteceu 60 anos atrás, pode bater exatamente com o livro que está sendo escrito agora sobre o que está acontecendo agora. Por quê? Há 60 anos atrás, nós também passamos por uma turbulência política e que terminou numa ditadura terrível. E agora, nós também estamos numa turbulência política que Deus está tendo misericórdia do Brasil e não está permitindo que a mesma coisa aconteça. Porque se acontecer, até aqueles que hoje estão indo para a rede social para falar isso, para falar aquilo, para defender gente errada, vão se prejudicar. Vão se prejudicar. Por quê? Se Jesus estivesse aqui no século XXI, a mensagem de Jesus, a mensagem da Bíblia, não tem nada a ver com o que essas pessoas falam. A mensagem de Jesus é completamente oposta. Se Jesus estivesse aqui agora, se Jesus nascesse no tempo atual, onde Jesus nasceria? Por exemplo, no Brasil. Se Jesus nascesse no tempo atual, ele nasceria onde? Nasceria na favela. Ele seria branco do olho azul? Não, ia ser pretinho, né? Que nem nós. Ia nascer na favela, no meio da violência, de tudo mais. Né? Ia começar a falar das coisas de Deus e aí os religiosos iam começar a perseguir ele. Ia converter os traficantes, mas os religiosos iam perseguir ele. Por quê? Porque ele ia falar o que esses religiosos querem ouvir, não. Ia falar o que essas pessoas que vão para esses lugares aí, simplesmente para dar dinheiro na mão deles. Porque querem. Porque o conceito porque Jesus não veio para montar a igreja. O que Deus queria passar para o povo de Israel, quando ele desceu na terra, a mensagem verdadeira que Deus queria passar para o povo de Israel era: vocês não precisam de templo.
Vocês não precisam de arca da aliança, vocês não precisam de nada. Ah, mas antes a gente precisava de templo, de arca da aliança. Sim, antes, o velho pacto. Agora vocês não precisam. Agora vocês podem falar face a face comigo. Agora basta vocês dobrarem seus joelhos. Antes, vocês precisam ir lá pegar uma cabra, uma vaca, uma galinha, um bicho qualquer lá, matar ele e oferecer. Mas aí, eu vi, peraí, eu pensei direito, não, peraí. Eu preciso disso? A primeira vez que eu estou escutando isso. Nunca ouvi nenhum pregador, nenhum pastor, ninguém ensinar isso. Primeira vez que eu estou escutando. Deus refletindo. Falei, eu preciso disso. Eu preciso que ela pegue ali pega ali aquele bicho ali, aquele gato, pega ali aquele bicho ali e passa a faca no pescoço dele para derramar o sangue dele, para expiar os pecados dela, ou seja, para confessar os pecados dela, para dizer, ó Senhor, aqui, está aqui meus pecados. Eu mandei, mas será que eu preciso disso? Não. Eu não preciso, eu preciso de um sacrifício só. E o que eu vou fazer para acabar com isso? Eu vou descer. Nunca ouvi nenhum pastor, nem padre, nem pregador, nenhum falar o que eu estou falando aqui. Acho que é por isso que o diabo não queria deixar eu gravar esse vídeo de jeito nenhum, porque ele sabia que eu ia falar coisas que só o Espírito Santo sabe. Coisas complicadas. Coisas que só quem tiver o Espírito de verdade vai entender. Quem? É aquilo que eu já falei. Quando Pedro chegou, quando Paulo chegou diante de Pedro para repreender Pedro, porque Pedro, naquele momento, Paulo estava ali, sentado ali quietinho. Aí daqui a pouco chega Pedro, isso no meio do povo. Aí daqui a pouco chega Pedro e está lá no meio do povo também. Aí, daqui a pouco, chega os outros apóstolos. Então Pedro, se levanta, sai correndo de lá e vai para o templo. Paulo viu aquilo. E não entendeu. E aí chegou lá no templo, diante de todo mundo, e começou a repreender Paulo. Por que quando eu estava lá, fora lá, com o povão, você estava lá, reunido e tudo mais, falando com todo mundo, bebendo, comendo e tudo mais, aí chegou a sua turminha, aí você, opa, eu tenho que sair fora daqui, porque senão vão falar mal de mim. E aí, eles bateram de frente. Mas o que Pedro fez? Pedro participou de Paulo e começou a dar um monte de supapo na cara de Paulo, falou, quem é você? Começou a xingar Paulo de tudo que quer. Quem é você? Você é um apóstolo, você nem viu Jesus, eu vi, os outros viram. Não. Pedro sabia que estava errado. Sabia que estava errado.
Entendeu que aquilo era a mensagem de Deus, que aquilo era o Espírito Santo, usando aquele homenzinho que perseguiu os cristãos, que era mal visto pelos apóstolos, porque os apóstolos tinham medo dele. Porque Paulo era perseguidor dos cristãos. Então Pedro e o restante dos apóstolos tinham medo dele, tinha pavor, tinha pânico. Pensavam toda hora, esse homem vai matar a gente, esse homem vai entregar a gente, esse homem vai. Você estava lá? Não, não estava lá. Não estava lá, mas o Espírito Santo estava. E se você ler a Bíblia, você vai ver que é isso. Isso tem coerência. Então, Pedro confrontou, aliás, Paulo confrontou Pedro. Então, quando a gente é confrontado e a gente está no Espírito Santo, isso foi o que Deus me lembrou, me recordou. Por isso que eu falei isso numa das outras aulas. Hoje, se não me engano, é a 4ª aula, e domingo que vem vai ser a 5ª. Mas a primeira é que a gente está para a rua. E eu espero que seja a primeira de muitas. Porque vai tudo para o YouTube. Se alguém vai assistir, eu não sei. Eu só sei que vai tudo para lá, vai ficar tudo guardado. Deus sabe qual o propósito disso. Então, como eu estava dizendo, aquilo que o Espírito Santo me revelou, ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou. E aí, o que Deus fez? Vou descer, porque tu só precisa de um sacrifício só. Precisa de 50, 200, 1000, 1 milhão. Um sacrifício só. Vou descer. Vou entrar na barriga daquela mulher, daquela virgem. Vou virar um embrião e vou nascer como eles nascem. Mas antes, eu vou mandar o anjo avisar para ela: ó, você foi escolhida. E assim foi. Mandou Gabriel: ó, vem cá, Gabriel, você vai descer lá na terra, agora vai num lugar assim, assim, assado, vai encontrar uma moça assim, assim, assado, e vai falar com ela. O nome dela é Maria, e ela é virgem e está prometida em casamento para um rapaz chamado José. E você vai lá. E vai falar com ela isso que eu estou dizendo. E assim foi a história. Deus desceu e então foi feito um sacrifício. E a partir desse momento que foi feito esse sacrifício, esse um sacrifício, não precisa mais fazer sacrifício nenhum. Então eu não preciso de pastor, de padre, de gato, de matar galinha, de matar boi, de matar vaca, cabra. Não preciso mais disso, não. Não preciso mais disso.
Tudo acabou. O véu se rasgou. A distância entre Deus e o ser humano se encurtou. Ah, mas a santidade de Deus é tão grande que Deus não pode. Então, como que Deus entrou no corpo daquela mulher? Como que Deus, quando Ele quer, mostra a sua presença simples, apenas uma gotinha. O que a gente vê, o que a gente acha que é Deus, que é a presença de Deus, que é a manifestação da presença de Deus, é apenas uma gotinha. Porque se Deus fosse colocar o pé dele na terra, toda a terra ia ser consumida. Então ele manda um pequeno fragmento, uma gotinha, da presença dele. Não é dele, da presença dele. Ele não pode chegar nesse mundo. Esse mundo é sujo, é podre. Ah, mas ele mesmo fez. Sim, ele mesmo fez. Mas ele é santo. E por isso, ser santo, ele não vai. Por isso, ser santo, ele não pode chegar perto da terra, porque senão consome a terra, destrói toda a terra. Por isso que nenhum desses livros tem a mesma coisa. Tem o mesmo tempo. Somente a Bíblia mostra, chama as pessoas para um padrão que foi mostrado para melhorar os homens e chama a si mesmo como completo. Não, melhor, e chama a si mesmo completo. Só a Bíblia chama a si mesmo de um livro completo, que se basta. Somente a Bíblia faz a gente refletir. Somente a Bíblia leva a gente a conhecer o Espírito Santo. Somente a Bíblia leva a gente a conhecer a Deus. Para que nós possamos refletir o quão podre e nojento nós somos. O quão desobediente, mal criado nós somos. O quão que nosso inimigo verdadeiro é o diabo. E não outras pessoas, ou outros seres humanos. Na verdade, não é nem o diabo. O diabo tem a parte dele, mas o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Porque a gente, desde que a gente começa a se entender por gente, a gente tem que saber. Isso é certo, isso é errado. Obedecer é certo, desobedecer é errado. Fazer palhaçada o tempo todo, ficar falando na hora do estudo e não prestar atenção, é errado. Ficar sentado, prestando atenção, deixando o Espírito Santo falar, deixando Deus trabalhar, é certo. João 16:13, Judas 3, 2 Pedro 1:3, 2 Timóteo 3, dos 16 e 17. É uma base sólida, como diz Efésios 2:19 em diante. A Bíblia é o livro de Deus, única revelação escrita do Criador. Todas essas passagens
define exatamente o que é a Bíblia. Está entendendo? Tudo isso fala exatamente o que é a Bíblia. E a Bíblia é um livro completo, por si só. 16:3, aí diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha o que Jesus está falando, porque aqui, nessa minha Bíblia aqui, as palavras em vermelho, isso aqui está no texto das palavras em vermelho, são as palavras que Jesus falou. Então o que Jesus está dizendo? A Bíblia se completa. O Espírito fala por si próprio. Deus é Espírito. Então se Deus é Espírito, se Deus é Espírito, nós temos que buscar o Espírito. As coisas de Deus são maravilhosas, mas só são para aqueles que buscam. Eu só vou refletir, só vou pensar, se eu buscar. Se eu ficar só vendo a televisão, eu vou me encher do que está passando na televisão. Se só estiver passando besteira, palhaçada, com todo tipo de coisa na televisão, eu vou me encher daquilo. Jesus falou que o que contamina o homem não é aquilo que a gente come. Estavam questionando eles sobre isso. E sim, que está aqui dentro. Se eu sei que eu sou uma pessoa nojenta, arrogante, prepotente, desobediente, mal criado, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar isso aqui e ler. Porque lá em Jó, se não me engano, 36, fala exatamente aquilo que eu estou dizendo, que a gente não sabe orar. Jó, naquele momento, pede a Deus, no finalzinho do sofrimento dele, pede a Deus para ensinar ele a orar. Está entendendo? Não sei exatamente, eu tenho que procurar. Não sei, acho que é 37, 19, se não me engano. Não. Isso, 37, 19. Ensina-nos o que diremos. Porque nós nada podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Marca isso aí. Jó 36, 37, 19. Marca esse versículo e lê ele quantas vezes precisar. Lê ele até entender. Por quê?
Deus fala exatamente. É exatamente o que Jó está dizendo. Não sei orar. Eu não sei orar por quê? Por causa das trevas, por causa da escuridão. Que escuridão é essa? Está dentro do meu coração, está dentro da minha alma. Minha vergonha, meu medo, minha covardia, minha frouxidão. Eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu tenho medo de falar isso e alguém saber. Se você tem vergonha. Tem um outro versículo que eu também tenho que procurar. Que diz, se você se envergonhar de Deus, Deus vai se envergonhar de você. Está entendendo? Então, nesses últimos 15 minutos, apesar desse foguetório do tudo mais dele, nesses últimos 15 minutos a gente tem que refletir. Porque a gente viu vários e vários motivos sobre a grande pergunta do estudo. Por que acreditar na Bíblia? Por que temos que acreditar na Bíblia? Por quê? É a palavra de Deus. 2, não foi escrito por homens. Foi escrito sim. Não foi escrito. Eles apenas escreveram aquilo que o Espírito Santo passou para eles. 3, a única forma da gente chegar a Deus é através desse livro preto. Então, são vários e vários motivos para a gente não duvidar da Bíblia. Se homens pudessem, e aí eu volto lá no começo, se homens pudessem sentar-se para elaborar um livro, fariam a Bíblia? Não fariam. Por isso que a Bíblia é única. Por isso que a gente não pode duvidar da Bíblia. Por isso que a gente tem todos os motivos do mundo para acreditar na Bíblia. Tudo é importante. Senhor. Então, para encerrar, eu quero encerrar de uma forma diferente. A gente já estudou, já aprendemos, já refletimos. Então, eu quero encerrar nesses últimos minutos, com toda essa interferência, com tudo isso, com uma oração. Por quê? Por quê? Porque é necessário a gente falar com Deus. O que modifica o pensamento da gente, o que muda o pensamento da gente, é a oração. Então vamos ficar de pé. Porque não basta a gente querer saber e se perguntar por que acreditar na Bíblia, se a gente não faz a nossa parte. Vamos fechar o nosso olho e vamos clamar a Deus. Senhor, Deus bendito, Deus poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, por esse encerramento.
Pai, também muito obrigado, Senhor, por todas as interferências, porque tudo o Senhor permitiu, tudo o Senhor sabe. Não foi do jeito que nós queríamos, não foi do jeito que eu pensava, que eu imaginava, que eu planejava. Pedi muito para que o Senhor ajudasse e não deixasse nenhuma interferência. Pedi muito. Mas o inimigo pelejou de tal forma, Senhor, de tal forma, que nos derrotou. Sim, fraquejamos, caímos, falhamos. Por isso estamos aqui para clamar e pedir a Ti, Deus. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Nesse dia, Pai, que é um dia difícil, terrível, Senhor, mas estamos aqui, te buscando, te clamando. Sim, Deus, apesar, Senhor, que nem todos aqui estão no mesmo espírito, na mesma ligação. Apesar, Senhor, de saber que mesmo terminando esse estudo, a rebeldia vai continuar imperando nessa casa. O Senhor vai ter misericórdia dessa família e vai ajudar aos cabeças dessa família. Eu que sou a cabeça, que é a tua célula, que é a coluna, a fazer a tua vontade, Pai, para conduzir e guiar esses dois aí no seu caminho certo. Pai, estamos aqui, Senhor, estudando por que acreditar na Bíblia, Pai. E podemos procurar milhares e milhares de desculpas para não acreditar na Bíblia. Mas, na verdade, deveríamos procurar milhares e milhares e milhares de desculpas para acreditar na Bíblia. As pessoas acreditam em tantas coisas, Pai. Acreditam até em personagens que não têm comprovação nenhuma que existiram. Não tem evidência nenhuma que existiram, mas não acreditam que o Senhor desceu dos céus e veio aqui na terra e andou aqui por 33 anos e depois subiu ao céu de novo. Pai, eu peço para o Senhor, não por mim, mas por esses incrédulos, que o Senhor prove a eles. Sei que o Senhor não precisa provar nada para ninguém, mas que o Senhor prove para esses incrédulos que isso aqui, que esse livro preto é real. Tudo aquilo que está aqui é real. Não algumas coisas, mas tudo. A sua descida, a sua morte, a sua ressurreição, a criação do ser humano. Sim, Deus.
Ainda mais no tempo que nós vivemos, Pai, que a sociedade está cada vez mais modificada. Que as igrejas se perderam de tal forma que os pastores verdadeiros se esconderam com medo, com medo de falar a verdade. Mas que o Senhor levante profetas como ele, como outros, que o Senhor vai levantar nessa nação para começar a última revolução, o último movimento, a última reforma dentro da igreja, para que aí sim o Evangelho chegue aos quatro cantos da forma que tem que chegar. E então, Deus, chegue o fim. Pai, tudo está contra a pregação da palavra nesse dia. Interferências daqui, dali, tudo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Não vou editar nada dessa mensagem. Não vou tirar nada dessa mensagem. Ela será publicada da forma que foi gravada. Deus, mas que a próxima, todos vejam, todos que estão aqui, que a próxima, todos estejam, no mínimo, alertas e cheios do Espírito Santo. E, Senhor, que nunca mais o inimigo faça graça, como fez ontem e como fez hoje. Pai, que tudo que o Senhor quiser para a nossa família se conclua, se complete. Todas as promessas sejam recebidas. Que nós nos esforcemos para obedecer à tua vontade. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Que nós tenhamos aprendido muita coisa. Amém. E graças a Deus.